O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós vamos neste ano B da liturgia perpassar nos domingos, a meditar o Evangelho de São Marcos. Isso nos vai proporcionar um conhecimento melhor, maior, mais profundo da pessoa de Jesus, do seu ensinamento, da sua pregação. Jesus é aquele que nos diz, é o Salvador, é o Redentor. Aquele que vem ao nosso encontro com o seu amor salvador. Importante que nós possamos conhecer Jesus. Ao longo do Evangelho de Marcos, ele procura mostrar quem é Jesus. Ele tem um objetivo. No primeiro capítulo ele fala: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. O capítulo 8 pergunta a Jesus, Jesus pergunta quem é o Filho do Homem. Ele vai responder Pedro vai responder que é o Filho de Deus. E depois, no capítulo 16, vai também ter a confissão do centurião, do soldado romano, dizendo: de fato, este homem era filho de Deus. Então nós vamos conhecer Jesus. Domingo passado, Jesus na sinagoga, o lugar da oração. E ali há uma particularidade, porque Jesus conversa não com a pessoa, mas tem um diálogo, diríamos, de um lado só. Ele manda calar e deixa, cala o mal, expulsa o mal. Hoje é o texto imediatamente, o começo da vida pública de Jesus. Diríamos, no mesmo dia ou segundo dia. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André, na companhia de Tiago e João.
E aí agora, Jesus sim, já é com a pessoa, né? Então, o primeiro relato de cura. Jesus segurou, tocou nela, né? Levantou e a febre desapareceu e ela começa a servi-los. Ao longo do Evangelho de Marcos, nós vamos ter depois vários momentos que Jesus vai colocar, né, fazer, né, que a pessoa venha para o centro. E eles passam a seguir, passam a servir, a fazer parte, a anunciar, a pregar. Então, os relatos de cura em Jesus, de Jesus, não é uma cura simplesmente, mas é a pregação com a vida. Jesus faz com que aquela mulher libertada da doença que a afligia, ela passa a servir. Jesus faz com que nós sejamos transformados. Hoje, Ele vem ao nosso encontro, Ele segura a nossa mão, Ele nos ajuda a levantar. E é importante que nós tenhamos a capacidade de passar a servi-lo, de segui-lo com o nosso amor, com nossa atenção, com todo o cuidado. Meus irmãos e irmãs, assim é um conhecimento de fé, de amor, de entrega. A partir do momento que nos sentimos transformados, a partir do momento que ela se sentiu curada, ela passa a ajudar. A partir do momento em que nós sentimos também transformados, nós possamos segui-lo. Depois, todos procuravam Jesus. Eles vão ao encontro de Jesus. E Jesus diz que tem que ir também a aldeias e povoados, aos outros lugares. Quer dizer, para todos. Não podia ficar preso naquele lugar que representa ali a comunidade. Meus irmãos e irmãs, então nós vamos, ao longo desse ano litúrgico, com algumas mudanças, alguns tempos especiais da Quaresma, da Páscoa, em que lemos outros textos do Evangelho. Ao longo do Evangelho de São Marcos, nós vamos ouvir muitos relatos de cura, de Jesus que expulsa o mal, de Jesus que coloca no centro, de Jesus que devolve a visão, todos mostrando: Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Filho de Deus. Voltando um pouco, nós temos o texto da segunda leitura de São Paulo aos Coríntios. Paulo diz que pregar o Evangelho para ele não é motivo de glória, mas uma necessidade. E pregar o Evangelho não é só falar sobre o Evangelho. O cristão deve pregar o Evangelho com a vida, isto é, vivendo o Evangelho. Todos nós somos pregadores, no sentido de que todos nós devemos viver os valores do Evangelho, e não tanto falar sobre o Evangelho. Talvez uma pessoa que estudasse muito, um estudioso, um cientista, poderia falar muito bem sobre o Evangelho, do Evangelho, mas não viver o Evangelho. Poderia ter um conhecimento intelectual do Evangelho, da boa nova, dos valores, da vida de Jesus, mas não viver e não pregar com a vida, com o coração, o Evangelho. Então Paulo ressalta um pouco isso para nós. É uma imposição, é uma necessidade. Assim, nós, cristãos, somos necessitados, de viver o Evangelho, que possamos conhecer sempre mais Jesus e colocar em prática o seu ensinamento. Voltando ainda o ensinamento do livro de Jó na primeira leitura. Importante nós percebermos, assim como Jó ao longo do livro,
também vai perceber que o Senhor é o Criador, é bondoso, e que a vida nós temos que ter, fazer a nossa parte, ter um esforço. Embora ele lamente, aqui nesse trecho, ele fala que a vida não é uma luta sobre a terra, e só essa luta, mas nós devemos pensar que o Senhor faz ele perceber que essa luta, esta busca, dá sentido à vida. O viver é exatamente buscar a vida, trabalhar, passar os desafios, vencer os desafios, celebrar as conquistas, as vitórias. Isso que é a vida, E diante disso nós vamos então louvar a Deus. Como diz o Salmo, louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Quando louvamos a Deus, sentimos confortados. Quando reconhecemos a grandeza da nossa vida como um dom de Deus, nós sentimos bem, cheios de Deus. Meus irmãos e irmãs, assim como Jesus tocou aquela mulher, ajudou a levantar e ela passou a servir, o Senhor vem ao nosso encontro, toca o nosso coração, nos ajuda a levantar, que nós possamos servi-lo, que nós possamos viver, que nós possamos celebrar sempre nossa vida, nossa alegria diante dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.